Uma nova atração turística vai aliar cultura e entretenimento em Pomerode, nossa cidade vizinha. O Museu Interativo Brasil-Alemanha vai destacar os frutos da interação entre dois países através de uma experiência imersiva no coração do centro histórico da cidade. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o diretor criativo Maicon Werner. Bom dia, diretor. Bom dia, Laide. Tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, mesmo que por telefone, mas aqui no estúdio, aqui para os nossos ouvintes. Diretor, nos conta como que nasceu essa ideia do museu aí em Pomerode. Olha, há muito tempo a gente conhece a cultura alemã e também a cultura brasileira de origem alemã, né? Que é um termo que a gente gosta bastante de valorizar, que é o resultado dessa imigração que está prestes a completar 200 anos aqui no sul do Brasil e formatou uma cultura única, uma cultura própria, né? E são as celebrações que a gente identifica no nosso dia a dia. Se a gente para pensar, a cultura alemã está muito presente no nome das nossas ruas, no nome das nossas escolas, nas nossas festas, nos nossos cafés de final de semana na casa da Oma. E a ideia do museu é justamente valorizar isso. Valorizar esse intercâmbio cultural, valorizar a história da Alemanha, terra-mãe que trouxe muitos imigrantes aqui para a nossa região, formatou essa malha cultural que a gente tem, tanto em Pomerode, mas quanto em Blumenau, Timbó, Indaial, todas as nossas cidades vizinhas, e valorizar isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais interativa, de uma maneira mais instigante, que envolva as pessoas. A gente sabe que o mundo está mudando, as pessoas estão cada vez mais querendo se envolver com esses assuntos. Isso é uma tendência internacional, né, de aliar a cultura, aliar a tradição ao entretenimento. Então, dentro de um cenário que para nós é bastante óbvio falar de cultura alemã, como eu comentei, a gente já está com isso no nosso dia a dia, as nossas crianças crescem vivendo isso, Exato. Algumas mais, outras menos, mas a ideia é oferecer um espaço que a gente possa seguir falando disso, mas de uma maneira moderna, de uma maneira contemporânea, de uma maneira inovadora. Esse é o conceito principal do projeto. Uhum. Esse museu vai ficar pronto em 2022, é isso? Isso, no primeiro semestre do ano que vem, na região central de Pomerode, ali próximo do centro cultural, onde tradicionalmente tem a festa de Páscoa, onde ficam as grandes atrações, bem no centrinho de Pomerode, no chamado centro histórico, é onde vai estar as instalações do Museu Interativo Brasil-Alemanha, anexo a um parque, o Parque Público, que também está em obra. Vai ser um espaço que vai mudar bastante, vai qualificar bastante o espaço. A ideia, Pomerode já vem despontando no cenário turístico local, é uma cidade super agradável para você passar a tarde, passar um dia, passar uma semana. A cidade vem evoluindo bastante na construção e na oferta de atrações, e a ideia do museu é se apresentar como mais uma delas. Consiga agregar conhecimento, produzir cultura, mas ao mesmo tempo entregar entretenimento. Entendi. Então não tem uma previsão da inauguração exata, mas será ali no primeiro semestre? Não, no primeiro semestre, Okay. Isso mesmo, no primeiro semestre. Então, para o nosso público aí, para os nossos ouvintes, né, ficarem com a curiosidade um pouquinho mais aguçada, como serão, aí dá para reforçar, como serão as exposições desse museu? A ideia é a gente trabalhar com interatividade, mas a interatividade não necessariamente ela precisa ser excessivamente tecnológica. Eu costumo brincar que interatividade... Oi? Maicon? Será que caiu a ligação? Eu acho que caiu a ligação aqui do Maicon. A gente já vai tentar ligar novamente para ele e colocar ele na linha. Caiu mesmo? Alô? Oi? Oi, Laide. Opa. Oi, Laide, me ouvindo? Ah, então tá. Tô te ouvindo. Que bom, Caiu restabelecido aqui. Sim, Perfeito. A gente fala de interatividade e a tecnologia nos deixa na mão. É verdade. Continuando então sobre as exposições. Isso, seguindo meu raciocínio. Justamente o que eu falava, tecnologia, inovação, interatividade, não necessariamente precisa ser
algo excessivamente tecnológico. Pode ser uma tela sensível ao toque, mas também pode ser um quebra-cabeça, pode ser alguma coisa que você monte. Quando a gente fala em museu interativo, são 3 pontos importantes que são pontos que a gente vai trabalhar no museu. Um ponto é o ponto do toque, realmente, de botar a mão na massa e permitir que a pessoa se envolva com aquilo, né? A gente está acostumado ao museu que não pode tocar. O museu interativo é completamente o oposto. Você pode e deve se envolver com ele. O segundo ponto do museu interativo é quando coloca a mente para funcionar, quando faz você pensar, quando faz você se instigar em cima de alguma coisa. E por fim tem a conexão emocional. A conexão emocional é aquilo que faz você estabelecer um vínculo com o assunto, com aquele tema. Então são esses 3 pilares que a gente vai trabalhar dentro das nossas atrações, né? O toque, a mente e o coração. Existem tantas coisas, e logicamente que eu não posso entregar todo o segredo para os nossos visitantes que eu espero receber no ano que vem, mas existe tanta coisa unindo os nossos países e às vezes a gente ou esquece ou não sabe, né? Como é o caso, por exemplo, do café. O café é um produto super brasileiro, né? A gente é um dos grandes produtores de café do planeta. E o filtro de café é um produto que a gente usa quase todo dia de manhã em casa, é uma invenção alemã. Então, construir essa riqueza, valorizar essa riqueza e construir uma ponte entre essas 2 culturas são temas e assuntos que as pessoas vão poder explorar no museu, além de questões relacionadas diretamente com o processo da imigração. Ainda que não seja um museu voltado para a imigração, a gente reconhece que ela é parte muito importante na construção dessa cultura, né, desse intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. Então a pessoa vai poder ter acesso a documentos históricos e a gente vai reproduzir esses documentos históricos na forma de recurso audiovisual, contando como é que era o tempo, quanto tempo levava em uma viagem transoceânica há quase 200 anos atrás, como que era esse envolvimento, como que evoluiu a sala de estar da família imigrante até a família contemporânea, criar essas interações e permitir que as pessoas vivam história e vivam cultura de uma maneira divertida, de uma maneira envolvente, porque esse é o nosso grande papel. A gente tem que oferecer entretenimento e um entretenimento que funcione naturalmente, agregando valor, agregando conhecimento. Maicon, eu sei que a pesquisa, ela é, assim, delicada, né? Mas vocês, para trazer toda essa riqueza de detalhes que você está falando, que vai ter aí no museu, como que vocês estão fazendo para buscar todos esses assuntos? A gente tem uma região, felizmente, que conseguiu preservar boa parte da base da nossa história, né? A gente tem uma construção bastante sólida nesse sentido. A gente não vive numa região que deu as costas para o seu passado. Pelo contrário, né? As celebrações que a gente tem aqui na nossa região, as estruturas, na sua grande maioria públicas, inclusive, de preservação ao patrimônio histórico, a própria Fundação Cultural de Pomerode, a Secretaria de Turismo de Pomerode, eles têm esse esmero e esse cuidado bastante grande. Então, a gente tem uma equipe detalhando e mapeando esse panorama, esse pano de fundo, para conseguir extrair muitas das informações, muitos dos conceitos e muitos dos temas que vão ser explorados no museu, são fruto desse trabalho que felizmente já vem sendo realizado, e a gente espera que com o passar do tempo a gente consiga atuar também como um guardião desse conteúdo, né, um repositório em que a gente consiga depositar esse conhecimento, depositar esse conteúdo e permitir que ele seja acessado pelo maior número de pessoas possível. Perfeito. Agora uma pergunta um pouco mais pessoal, né, e também profissional. Você como diretor, né, criativo, aí em tempos de pandemia, como que foi se reinventar nesse último ano? Geralmente a gente faz dos desafios aprendizados, né, mas como que foi para você? Foi bastante difícil, assim, porque principalmente quando a gente fala em comunicação, em entretenimento, são setores que foram bastante afetados e seguem sendo bastante afetados em função da pandemia. Então eu
eu lembro que eu conversava com as pessoas e era meio que uma percepção em comum entre muitas pessoas da nossa área, de ter a sensação do ano passado para cá, de olhar para uma tela em branco e não saber o que fazer ou o que vai acontecer, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de produção criativa, preencher um papel em branco, teoricamente, é muito simples. E a pandemia talvez tenha nos tirado essa facilidade. Então, eu te confesso que durante um período do ano passado, o branco dominou bastante as nossas mentes. Sim. Mas, felizmente, com essa readequação, com a carroça andando e as coisas se assentando atrás dela, as coisas começaram a seguir um ritmo legal. A gente torce para que a vacinação siga no seu ritmo positivo, que as pessoas busquem a sua vacina na sua primeira e na sua segunda dose, porque é isso que vai auxiliar a gente como um todo, como sociedade, e todos esses segmentos, inclusive da cultura, do entretenimento, que foram tão penalizados. E foi uma oportunidade, eu te digo, sabe? Se a gente tinha uma tela em branco e parecia difícil de ser preenchida, ela também trouxe novas maneiras e novas possibilidades. Inclusive o projeto do museu, embora é um projeto que a gente já tinha no período pré-pandemia, mas é um projeto que avançou ao longo do ano passado, independentemente da pandemia ou não. Então, por mais complexo que os últimos 18, 20 meses tenham sido, ele também nos trouxe bastante perspectiva e bastante possibilidade de se reinventar, né? Sim. Realmente, o que você falou, Maicon, é realmente verdade, né? Essa tela em branco que a gente pôde aí e está pintando conforme a nossa criatividade, conforme os nossos sonhos e anseios. Muito bem colocado. Maicon, muito obrigada pela participação conosco, por contar um pouquinho aí sobre o Museu Interativo Brasil-Alemanha aí, que vai estar aberto ao público no primeiro semestre de 2022 e com certeza até lá a Rádio CBN, junto com vocês, vai estar passando mais informações também para os nossos ouvintes a respeito desse museu que vai contar a história aí um pouco mais da cultura alemã e da cultura brasileira junto. Com certeza, obrigado pela abertura, obrigado pela oportunidade e espero poder contar com a visita de todos no ano que vem. Com certeza. Obrigada, Maicon. Valeu, um abraço. Outro.